Deixa eu te pedir 30 segundos de atenção, porque essa ideia pode mudar completamente a forma como você enxerga a mecânica quântica. Imagine medir onde uma partícula está e depois medir como ela se move. Agora inverta a ordem. O resultado não é o mesmo. Isso não é erro de experimento, nem limitação de equipamento. É a natureza dizendo: a ordem importa. Neste tópico você vai entender por quê. Sem truques, sem pular etapas. Você vai ver que a posição e momento não são apenas números, são operações que agem sobre o estado quântico. E quando você troca a ordem dessas operações, o próprio estado do sistema muda. É aqui que nasce uma das ideias mais profundas da física moderna. Aquela que explica por que nunca conseguimos saber exatamente ao mesmo tempo onde a partícula está e como ela se move. Se você já ouviu isso antes e achou misterioso, fique até o fim. Se nunca ouviu, melhor ainda, você vai entender desde a raiz com calma e clareza. Quando essa peça se encaixa, a mecânica quântica deixa de parecer mágica e começa a fazer sentido. Neste tópico, apresentaremos noções sobre comutadores e a ordem dos operadores posição-momento na mecânica quântica. Vamos tentar compreender o significado matemático e físico dos comutadores em mecânica quântica, analisando detalhadamente a ordem de atuação dos operadores, com foco especial na relação fundamental entre posição e momento e sua conexão direta com grandezas compatíveis e incompatíveis. O comutador de dois operadores, por exemplo, A e B, atuando sobre uma função de onda psi, é definido pela diferença entre as ordens de aplicação. Observe aqui, o comutador entre os operadores A e B, aplicado à função de onda psi, é igual à diferença entre aplicar primeiro B e depois A, e aplicar primeiro A e depois B. Costumamos ler assim: comutador de AB equivale a AB menos BA. Significado operacional. Observamos aqui AB e logo em seguida a função de onda psi. Isso significa que primeiro o operador B atua sobre a função psi, que é a função de onda. Em seguida, o operador A atua sobre o resultado. O significado operacional de BA psi é que primeiro o operador A atua sobre a função de onda psi, em seguida o operador B atua sobre o resultado. Comutador nulo. Quando o comutador resulta em zero, como aqui podemos visualizar, o comutador entre A e B é nulo. A interpretação física. A ordem das operações não importa fisicamente. As grandezas podem ser medidas simultaneamente com precisão arbitrária. Exemplos simples de comutadores nulos ou compatíveis. Para entendermos melhor, vamos a esse exemplo matemático clássico. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Observe aqui que a ordem não importa. Exemplo quântico. O operador posição em x comuta com o operador posição em y. Observe aqui, o comutador entre eles equivale a zero. Interpretação física. Medir a posição em x e depois em y, ou inverter a ordem, não altera o resultado físico. Comutador não nulo. Quando o resultado é diferente de zero, observe aqui, o comutador entre os operadores A e B não é zero. A interpretação física é a seguinte: a ordem importa fisicamente, as grandezas são incompatíveis e não podem ser medidas simultaneamente com precisão arbitrária. Surge assim uma limitação fundamental, não instrumental. As grandezas não podem ser medidas com precisão simultânea. Exemplo fundamental da mecânica quântica. Observe aqui o comutador entre a posição em x e o momento na direção x é igual a i vezes a constante de Planck reduzida, ou h cortado. Posição em x e momento em x não comutam. Significado físico. Medir a posição primeiro e depois o momento não é o mesmo que inverter a ordem. Isso leva diretamente ao princípio da incerteza. Até aqui aprendemos que quando o comutador é zero, a ordem das operações não importa. Quando não é zero, a ordem importa fisicamente. E isso revela limites fundamentais da natureza. Operador posição. Observe aqui o operador posição, x chapéu é igual a x, ou seja, o operador posição em x atua como a própria coordenada x. Observe que o operador
posição age como a própria coordenada x. É uma igualdade operacional, não conceitual. Quando escolhemos trabalhar na base de posição, acontece o seguinte: veja a representação dele agindo sobre a função de onda. Observe aqui o operador posição simplesmente multiplica a função de onda psi de x pela coordenada x, operador momento. O operador momento em x é definido por essa expressão aqui, onde o operador momento na direção x é igual a menos i vezes a constante de Planck reduzida multiplicada pela derivada em relação a x. Aplicação do comutador à função de onda. Queremos saber quem é o comutador entre a posição e o momento. Para isso, temos que aplicá-lo à função de onda psi. Assim, o comutador entre posição e momento aplicado à função de onda é a diferença entre x atuando após o momento e o momento atuando após x, ou xpx menos pxx, aplicado à função de onda. 10. Escrita explícita da ação dos operadores. Observe que esses operadores x e px atuam sobre uma função de onda psi de x. Primeiro, aplicamos px e depois multiplicamos por x. Observe aqui, primeiro aplicamos px na função de onda e depois multiplicamos por x. Assim, subtraímos o resultado de aplicar primeiro o momento e depois multiplicar por x, do resultado de multiplicar por x e depois aplicar o operador momento. Ação do operador momento. Aplicamos o operador momento função de onda psi de x ou psi. Observe aqui essa aplicação. Agora, multiplicamos por x. Observe aqui a multiplicação por x, ou seja, o operador momento gera uma derivada da função de onda e o fator x apenas multiplica esse resultado. Não podemos esquecer que queremos resolver essa expressão aqui do item 10. Observe aqui no item 10, nós estamos tentando resolver essas duas expressões aqui. 12. Aplicação do momento ao produto x-psi. Agora o operador px momento atua no produto x-psi. Observe aqui. Vamos usar a regra do produto. Em x-psi, temos a derivada com relação a x de x-psi é igual à derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Assim, d dx de x-psi é igual a psi mais x d dx de psi. Então, px x-psi equivale a menos IH cortado, aqui do item 12, vezes psi mais x d dx de psi. Ou seja, o operador momento gera dois termos quando atua sobre o produto entre posição e função de onda, devido à regra da derivada do produto. No item 13, vamos fazer a subtração dos dois caminhos. Devido ao sinal de menos no item 10, onde escrevemos explicitamente a ação dos operadores, temos que, ao subtrair os dois caminhos, obteremos o computador entre a posição e o momento aplicado na função de onda. Após a distribuição desse sinal, obteremos menos IH cortado vezes x d dx psi mais IH cortado psi mais IH cortado vezes x d dx de psi. Os termos com derivada se cancelam. Observe aqui e fica que o comutador de x px aplicado em psi é igual a IH cortado psi. Como isso vale para qualquer função de onda psi, concluímos que a posição e o momento na mesma direção não comutam. Ou seja, o resultado é diferente de zero. O resultado é igual a I vezes H cortado. Então podemos observar até aqui que a posição e momento na mesma direção não são grandezas compatíveis. Isso significa que a ordem que você aplica posição e momento importa. Medir posição afeta o momento. Medir momento afeta a posição. Se medirmos onde a partícula está, inevitavelmente perturbaremos o seu momento. Se medirmos o momento, perderemos informação precisa sobre onde ela está. Essa relação de comutação leva diretamente ao princípio da incerteza, ou seja, não existe estado físico em que posição e momento sejam simultaneamente bem definidos. 15. Grandezas compatíveis e incompatíveis.
Duas grandezas físicas são compatíveis quando podem ser medidas simultaneamente com precisão arbitrária. Matematicamente, isso ocorre quando os operadores associados comutam, ou seja, no nosso contexto, temos posição e momento em direções diferentes. Observe aqui, comutador entre x e py é igual ao comutador ypx, que é igual ao comutador zpx, todos igual a zero. Observe que são posições e momentos em direções diferentes. Essas são grandezas físicas compatíveis. Duas grandezas físicas são incompatíveis quando não podem ser medidas simultaneamente com precisão arbitrária. Isso acontece quando os operadores não comutam. Ou seja, comutador não nulo. Observe aqui, posição e momento na mesma direção são incompatíveis. Aqui temos comutador posição x e momento px é igual ao comutador da posição y e momento py, que vai ser igual ao comutador entre a posição z e o momento pz. Todos igual a i vezes h cortado. Assim, posição e momento na mesma direção são incompatíveis. Neste caso, a ordem das operações importa fisicamente. Neste tópico, aprendemos que a não comutatividade entre posição e momento revela que a ordem das operações importa fisicamente. Essa estrutura matemática não é um detalhe técnico, mas um reflexo direto de limites fundamentais da natureza. Ela explica por que não existem estados físicos com posição e momento simultaneamente bem definidos e conduz naturalmente ao princípio da incerteza. Obrigado pela atenção, bons estudos.